né? A gente vai fazer uma apresentação aqui, tá? Já me conhece, né? Eu sou Mônica Ramos, psicanalista, terapeuta TRG, especialista em leitura corporal e comportamental, pós-graduada em gerenciamento de projetos. E a nossa querida Cássia. Fala, Cássia. Boa noite. Então, eu sou Cássia Carvalho, né? E sou psicopedagoga. Também tenho, né, especialização em psicanálise. Também sou formada em terapia, né? Fiz o curso de terapeuta da TRG e já trabalho, né, com atendimentos online e também presencial aqui na minha cidade. E hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre a raiz dos problemas emocionais. Tá dando para escutar direitinho, Mônica? Porque eu tô sem microfone, só com o celular. Tá, perfeitamente. Tá ótimo mesmo. Eu acabei até esquecendo de pegar o meu microfone, mas eu acho que a gente está sem ruídos aqui. Eu acho que o pessoal tá ouvindo bem. Se vocês puderem dando feedback pra gente, tá, pessoal? Se vocês estão ouvindo a gente legal, tá? A gente agradece, né? Podemos começar, Cássia? Podemos, né? Vamos embora. Bora lá. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a raiz dos problemas emocionais, para a gente entender um pouco mais o que acontece com algumas coisas que a gente sente, né, nos dias de hoje. Bom, tudo que acontece com a gente fica guardado no nosso inconsciente. E antes disso, eu vou explicar para vocês sobre o nosso cérebro, né? São bem rápida, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouquinho mais o que é sobre todo o contexto, todo o assunto. Nosso cérebro, ele é triuno, né? Nós temos o consciente, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A nossa consciência racional. Tudo que eu estou conversando aqui com vocês, eu estou fazendo isso conscientemente, vocês estão me ouvindo, tudo conscientemente. Boa noite, Humberto. E nós temos o nosso cérebro límbico, ou basal, né, que é onde ficam guardadas as nossas emoções, e o nosso inconsciente, que muita gente conhece como subconsciente, tá? Tudo que acontece com a gente fica guardado no nosso inconsciente, desde que a gente tá na barriga da nossa mãe, tá? E aí, em cima disso, eu gostaria de mostrar uma ilustração aqui para vocês sobre uma metáfora, né, de Freud, mostrando para vocês, é uma metáfora do iceberg, tá? Isso aqui não foi eu que inventei não, tá, pessoal? Isso aqui foi Freud, é uma metáfora de Freud, que tudo, olha aqui, o que a gente lembra, o que nosso consciente, né, tá aqui, e nosso inconsciente, tudo que fica guardado está aqui. Então, para vocês terem uma noção, isso aqui é praticamente 90%, né, de tudo o que aconteceu com a gente, para onde vai todas as nossas lembranças, as nossas memórias. Para vocês terem ideia do volume de informações que a gente guarda ao longo da nossa vida. A quantidade de informação, memória, tudo aqui, tudo de bom e de ruim, tá, pessoal? Tudo de ruim aqui. E aí, em cima disso, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre essas causas, né, da raiz emocional. Eu só fiz uma introdução só para vocês entenderem, né, como funciona o nosso cérebro, para onde vão essas informações. Né, Cássia? Sim. Então, aí a gente se pergunta, né? Já no nosso cérebro, ele também é atemporal, tá, gente? Então ele só vive no tempo presente. Para ele não tem o que a gente faz, né, de saber o que é passado, o que é o presente, é a nossa consciência, porque no nosso inconsciente só tem o tempo presente. E o inconsciente guarda 400% de tudo que a gente vê, né? Então até dormindo o inconsciente está funcionando, está ali ativo. Então, nós vamos falar aí a raiz dos problemas emocionais que estão relacionados, né, a esses fatores,
do inconsciente a partir de registros emocionais, tá? Então, esses registros emocionais, e que é lógico, né? Se tá falando de problemas é porque não é uma coisa boa, né? Então, esses registros emocionais é o quê? É uma dor, uma frustração. Então, que vem ao longo do tempo. E na maioria das vezes, gente, a gente pode acontecer um trauma na nossa vida a qualquer momento. Mas muito dos problemas emocionais que a gente vive, porque é de reflexo, é da fase da infância, tá? Muitas vezes aconteceu. Então, crianças que foram abusadas, né? Convivência com pais abusivos, tá, gente? Não é só o abuso físico ou sexual, não, é o abuso emocional também, tá? Então, traumas que às vezes alguma criança pode ter passado a partir de uma perda. Ah, eu perdi uma mãe, perdeu um pai, um irmão, né? Então, tudo isso pode vir a causar algum problema emocional no futuro. Por quê? Quando o cérebro, né, o inconsciente, está agindo de forma a compulsão, a repetição, ele não consegue dissolver essa dor, né? Aí ele começa a agir assim. Então, a pessoa às vezes pode até ficar congelada num momento de infância que ela passou. Então, às vezes a gente vê aí a pessoa tendo alguns comportamentos, por exemplo, uma pessoa que é extremamente irritada. Você vai lá ver, às vezes ela sofreu muito bullying, né? E ela guardou aquela raiva que ela sentia dentro dela. E agora ela só faz o reflexo daquilo que ela tem dentro dela, né? Mônica, pode falar um pouquinho também? Você está acordando aí? Pode puxar aí um pouquinho, que eu sei que você está lembrando de alguma coisa aí. Sim, e em cima do que a Cássia falou, né, sobre tudo que acontece desde que a gente está na barriga da nossa mãe, que como eu falei, né, sobre a metáfora de Freud, que fica tudo lá guardadinho no nosso inconsciente. E o que acontece hoje, no dia de hoje? Eu vou dividir aqui com vocês, vou falar sobre sintomas e as raízes dele, né, que é o nosso assunto, a raiz desses problemas emocionais. E às vezes a gente confunde um pouco o que a gente está sentindo. Mas tudo que a gente sente, né, toda emoção tem uma razão, tem um motivo, né? E aí, vou mostrar uma outra ilustração aqui para vocês, tá? Eu tô bem didática hoje, hein, gente? Vou mostrar uma outra, mas isso aqui é para vocês entenderem, né, para conseguir acompanhar aqui, entender o assunto. Vou mostrar para vocês aqui, olha essa árvore. Aqui a cópula dela, né? A copa dela aqui, né? Olha o tamanho da copa e olha o tamanho dessa raiz. Olha isso. Vocês lembram da metáfora de Freud? Olha aqui, gente. Consciente, isso aqui não fui eu que falei, não. Foi Freud que falou. Consciente e o inconsciente. Olha quanta informação aqui. Olha quanta memória a gente tem guardada aqui. Isso está guardado. É como a Cássia falou. É como o nosso inconsciente, ele é atemporal. O que aconteceu com a gente desde que a gente era um bebê, ele acha que acabou de acontecer. Então ele continua aqui. Você cresce e ele continua aqui. Ele está aqui tudo guardadinho. Ah, eu já esqueci. Engano seu. Se a gente mexe lá na ferida, você vai lembrar. E eu vou falar sobre isso agora. Então, aqui, o que acontece? Eu vou chamar aqui de ferida, tá? Um sintoma, nosso sintoma hoje, uma ferida. Por exemplo, você tem uma tristeza profunda, tá aqui em cima, você está sentindo um sintoma. Por que será que eu tenho essa tristeza profunda? Se a gente vier aqui para essa raiz aqui, cada ramificação dessa aqui, tem a razão dessa tristeza profunda. Pode ser um ente querido, né, que você perdeu, um relacionamento que você gostava muito, algum brinquedo que te
que você queria muito e você não pôde ter, né? Uma bicicleta que foi roubada. Gente, tá tudo aqui. Isso aqui tudo quer dizer tudo que aconteceu com você. É a razão desses sintomas que você está sentindo aqui. Essa tristeza profunda, a raiz dela está aqui. Então, para vocês terem noção da dimensão disso aqui, de quanta coisa a gente tem guardado. E muito pouco a gente lembra, a gente tem na memória. O medo de ser rejeitado, isso aqui é um sintoma. Você tem um medo de ser rejeitado. Qual a raiz desse sintoma? Porque você pode ter sofrido um bullying lá na escola e os seus coleguinhas não queriam brincar com você, né? Porque achavam você chato, ou falavam que você era feio. Então, eles se afastavam de você e você se sentia rejeitado. Você pode se sentir rejeitado hoje, né? O sintoma, porque além do bullying, você pode ter sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, né, gente? Hoje, você tem medo de falar em público, um sintoma. Por que você tem medo de falar em público? Porque lá na escola, a sua professora pode ter te chamado a atenção na frente dos seus coleguinhas. Entende, gente? Isso tudo é o que aconteceu com vocês lá no passado. E o que está aqui é o sintoma que vocês estão sentindo hoje. Então, é exatamente dessa forma, tá? Vocês estão conseguindo entender? Fala aí pra mim.